Fala, Monstrolândia! Pega la visión. Fim do período regencial. O período regencial durou de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, certo? A 1840, beleza? Muitos historiadores consideram que 1831 foi, de fato, a independência do Brasil. Atenção a esse detalhe. Bem, o período regencial, nós já sabemos, ficou marcado pelas revoltas, diversas revoltas e pelas regências. A última regência foi de Araújo Lima, certo? Um conservador. Quem antecedeu Araújo Lima foi Diogo Feijó, o padre, certo? A regência una, que teve 2 regentes, Feijó e Araújo Lima, que foi até 1840, quando aconteceu o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi uma ideia dos liberais, certo? No clube da maioridade. E aí, Dom Pedro II passa a ser de fato Dom Pedro II. Ele assume o trono aos 14 anos de idade. Ele assume a gerência do nosso país aos 14 anos de idade. Alguns destaques quando falamos dos liberais. Nós tínhamos 2 vertentes, tá? Os liberais moderados e os exaltados. Os moderados eram chamados de chimangos, sim, chimangos. E eles não queriam o fim da monarquia, mas sim descentralizar o poder, certo? Eles não queriam um poder centralizado. Eles tinham um cara principal, o jornalista Evaristo da Veiga, e eram apoiados pela elite agrária. Aí já viu, né? Já os exaltados queriam o fim da monarquia, certo? E que começasse o federalismo no nosso país. A federalização, certo? Antônio Borges da Fonseca era a principal liderança. Então, de um lado, nos moderados, nos chimangos, nós tínhamos o jornalista Evaristo da Veiga, que não queria. A intenção deles, liderados por Evaristo da Veiga, não era terminar com a monarquia, e sim descentralizar o poder, certo? Apoiados pela elite agrária. Do outro lado, os exaltados. Antônio Borges da Fonseca, a maior liderança, queriam o fim da monarquia, a federalização do Brasil, certo? No final das contas, os liberais de alguma forma conseguiram manipular, porque Araújo Lima era um conservador, certo? O último regente. E a ideia do golpe da maioridade acabou acontecendo pelos liberais. E aí, aos 14 anos, Pedro assume o trono, assume a gerência do nosso país. Também tivemos as revoltas escravas. 2 se destacam. Vassouras, aqui no Rio de Janeiro, durou pouco tempo e a liderança foi ceifada. Um feitor, um capataz, matou a tiros um escravo. E esse foi o motivo do início, foi o estopim do início dessa revolução que ficou conhecida como Revolução ou Revolta de Vassouras, aqui no Rio de Janeiro. Tivemos a Revolta das Carrancas, em Minas Gerais, que durou mais tempo e é mais complexa. E ela foi baseada em uma ideologia, exatamente na Revolução do Haiti. Tá? As ideias, né, foram fomentadas pela Revolução do Haiti, certo? Ela durou mais tempo e também acabou com todo mundo indo de arrasta, certo? 2 revoltas chamadas, mais conhecidas como Revoltas dos Escravos. Vassouras, Rio de Janeiro, e Minas Gerais ficou conhecida como Carrancas, certo? O período regencial, mais uma vez lembrando, foi lotado de revoltas para todos os lados. Revoltas internas, revoltas na administração. Tivemos também uma delas que durou até 1845, que foi a Farroupilhas, conhecida também como Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, onde se destaca o nome de Duque de Caxias, porque ele foi o pacificador e administrador do Rio Grande do Sul naquele momento. E ele conseguiu, né, dar um jeito, resolver o desenroleixo. Como disse, rolou muita bala, foi muito violenta, mas no final das contas, ela acabou sendo feita de maneira diplomática. Foi um acordo feito e a revolta acabou. Mas o destaque foi para o Duque de Caxias, que ficou conhecido como pacificador, e também
destaque porque ela foi uma daquelas que não foi a única revolta que terminou após o período regencial, que termina em 1840, mas a que durou mais tempo. Beleza? Então, atenção, monstrinhos. Pega a visão. Período regencial, 1831. Final, 1840. Regência, Una, foi a última. Araújo Lima, conservador, até 1840. Dom Pedro II, 14 anos, assumiu o trono, certo? De quem foi ideia? Dos liberais. Aonde? No clube da maioridade. Tínhamos duas vertentes de liberais, certo? Os exaltados e os moderados. Os moderados, os chimangos. Beleza? Evaristo da Veiga, o líder dos chimangos, certo? Antônio Borges da Fonseca, o líder dos exaltados. Esse é um resumão do segundo. É o segundo vídeo que a gente fala sobre o período regencial. A gente fecha o período regencial com 2 vídeos curtos. Valeu? Mas que vocês tenham uma visão maneira do que aconteceu de maneira breve, certo? Para não ficar boiando no papo, tá ligado? Jefferson Arouxa, o barco remando contra a maré.